Sabe, quando a gente pensa em Anne Frank, logo vem à mente o ícone, o símbolo histórico, né? Mas por trás de tudo isso existe a história de uma adolescente, uma voz, sabe, cheia de vida, de humor, de uma profundidade impressionante, que escrevia tudo em segredo enquanto o mundo lá fora simplesmente desmoronava. Então, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora, na história pessoal que está guardada nessas páginas. É com essas palavras aí que a Anne Frank começa o diário dela. Ela não está escrevendo para alguém em específico, mas para Kitty, uma amiga imaginária que se tornou, na verdade, a sua grande confidente. E essa busca, essa necessidade de uma conexão de verdade é o que move todo o relato. É o coração da história e, com certeza, é por isso que a voz dela ecoa tão forte até hoje. Mas, olha só, antes de todo o isolamento, a vida da Anne era a vida de uma adolescente comum, sabe? Bem vibrante, super social, cheia daquelas pequenas alegrias e, claro, dos draminhas típicos da idade. O mundo dela era basicamente isso aqui que a gente tá vendo. Pensa só, jogar ping-pong com os amigos, tomar sorvete, ter aquele monte de admiradores em volta, sabe? As primeiras paqueras, os primeiros rolos, como o que ela teve com um garoto chamado Harry Goldberg. Era uma vida super agitada, cheia de movimento e, claro, lotada de sonhos para o futuro. E essa frase dela sobre o Harry, ou pretendente, mostra bem como ela era sagaz, né? Ela tinha umas observações super afiadas, mas ao mesmo tempo aquelas preocupações bem típicas da idade. Isso pinta um retrato muito, muito vivo de quem era Anne, antes de tudo virar de cabeça para baixo. E aí, de repente, de uma hora para outra, essa vida normal foi interrompida, de um jeito brutal. O terror literalmente bateu na porta da família Frank e eles foram forçados a simplesmente desaparecer do mundo. O que mais choca, eu acho, é a velocidade com que tudo aconteceu. Foi assim, num piscar de olhos. Chegou uma convocação da SS para Margot, a irmã dela, que tinha só 16 anos. E isso foi o estopim. Em questão de horas, eles tiveram que largar tudo para trás. Imagina a cena, a casa ficou lá, parada no tempo, com louça na mesa, e eles tiveram que sair andando, sem saber direito para onde, em direção ao desconhecido. E como a própria Anne escreveu, é como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. A partir daquele instante, o foco se tornou um só. O mais básico, o mais fundamental de todos: sobreviver. O novo universo deles era isso, um conjunto de cômodos, bem escondidinho, nos fundos do escritório do pai dela. Um lugar que eles mesmos batizaram de anexo secreto. Olha só essa planta. Dá para ter uma noção do espaço, né? É quase claustrofóbico pensar que 8 pessoas viveram aí por mais de 2 anos. E o mais impressionante? Tudo isso ficava escondido atrás de uma estante de livros que girava. Um segredo bem no coração de Amsterdã. Para não serem descobertos, a vida ali dentro era governada por regras super rígidas. E a principal delas era o silêncio. Silêncio absoluto. Qualquer barulhinho, uma tosse, um passo um pouco mais forte, podia ser o fim. Imagina viver sob essa tensão o tempo todo. Era uma vida de muitos contrastes, sabe? Por um lado, eles tentavam manter uma rotina com os estudos e tudo mais. Mas por outro, tinha as brigas que eram inevitáveis, né? Viver confinado com outra família, os Van Damme, e depois ainda chegou o Sr. Dussel, um dentista. E acima de tudo isso, pairando no ar o tempo todo, o medo. Só que o diário revela uma coisa fantástica. Enquanto o mundo de fora da Anne ficava cada vez menor, o mundo interior dela, nossa, esse se expandia de um jeito extraordinário. É bem aqui que a gente vê a escritora Anne Frank nascendo. E um dos temas centrais que ela explora é essa dualidade dela mesma. De um lado tinha a Anne que todo mundo via, sabe? A falante, a extrovertida, a piadista, mas por dentro existia outra Anne. Uma Anne muito mais profunda, sensível, que ela escondia de todo mundo e só mostrava para Kitty no diário. Ela tinha muito medo de parecer boba, de ser ridicularizada. E no meio desse caos todo, ela escreve uma das coisas mais poderosas do diário. Mesmo cercada por tanta escuridão, por tanta crueldade, ela ainda se apegava à ideia de que as pessoas, no fundo, eram boas. É uma demonstração de maturidade e de esperança que, sério, impressiona a gente até hoje. E nesse isolamento todo, uma conexão inesperada acontece. No começo, ela achava o Peter Van Damme, o filho da outra família, um garoto meio sem graça, tímido demais. Mas aos poucos, ali no sótão, que era o refúgio deles, eles começaram a conversar, a desabafar e encontraram um no outro um porto seguro. E dali
floresceu um romance adolescente que trouxe um pinguinho de normalidade para aquela vida completamente anormal. A jornada da Anne é um lembrete muito poderoso, né, sobre essa necessidade que todo ser humano tem de se conectar, de se expressar, de encontrar algum sentido, mesmo quando tudo parece não ter sentido nenhum. E exatamente por essa força que a história dela ressoa tanto. Se essa análise está tocando de alguma forma, fica aqui o convite para curtir este material e seguir o canal PneumaBR. É um jeito de apoiar para que a gente continue trazendo mais conteúdos assim. Aliás, aproveita e deixa um comentário aqui embaixo contando qual parte da história da Anne mais te marcou. E claro, não esquece de ativar as notificações para não perder nada do que vem por aí. Ok, seguindo em frente, a gente chega nas páginas finais do diário. E aqui fica muito clara uma luta constante dentro dela. De um lado, um medo gigantesco. Do outro, uma esperança que não se abalava, no futuro com que ela tanto sonhava. E esse pensamento dela é incrível. Mostra essa capacidade que ela tinha de achar beleza nas coisas mais simples. Só de olhar pela janela do sótão, o céu, o sol, a natureza era um lembrete de que a vida e a beleza ainda existiam lá fora. Aí, em 1944, a esperança virou algo quase palpável. Pelo radinho clandestino que eles tinham, eles ouviram a notícia do dia D, sabe? O desembarque dos aliados na Normandia, a libertação. Pela primeira vez em muito tempo, parecia uma possibilidade real, próxima. E essa esperança deu um gás enorme para ela. Anne começou a sonhar de forma muito concreta com o futuro. Depois de ouvir no rádio um pedido para que as pessoas guardassem seus diários sobre a guerra, o diário dela ganhou um novo propósito. Ela começou a reler, a editar o que escrevia, pensando em transformar tudo num livro. Ela queria ser jornalista, escritora. O diário deixou de ser só um refúgio e virou um ato de resistência. Ela queria que a voz dela fosse ouvida. E saber disso torna o final de tudo ainda mais comovente. A última anotação no diário dela é do dia 1º de agosto de 1944. Apenas 3 dias depois, o anexo secreto foi invadido. A voz da Anne se calou ali. Mas o diário sobreviveu. E ele nos deixa com essa pergunta, que ecoa até hoje. O que a voz de uma jovem, escrevendo em segredo, no meio do caos, ainda pode nos ensinar sobre a resiliência, sobre a força do espírito humano nos tempos mais sombrios?